Agora sim, agora tá gravando. Tá, então vamos tentar fazer 38. Também tem um bloquinho. Físico adora bloco, né, gente? Tudo é bloco. Um bloquinho de 1,5. O meu telefone tá despertando. Deve fazer 15 minutos, mais? 15 minutos que ele tá despertando. Um bloco de 1,5 kg está em repouso. Então, vamos começar a circular as informações importantes. Se ele está em repouso, a velocidade inicial é zero, a energia cinética é zero. Em uma superfície horizontal, sem atrito, não tem forças dissipativas. Quando uma força ao longo de um eixo X é aplicada ao bloco. Então, a gente tem um bloquinho e a gente tem uma força F. A força é dada por, e aí ele dá a função de F, né? F de X igual, aqui tem um vetor, né? Vejam que está em negrito. Na prova de vocês eu botei negrito em tudo e em alguns ele tirou. Achei o máximo aquilo, porque ele tirou os negritos. Em que X está em metro e a posição do bloco é zero. Tá? Isso, a letra A, qual é a energia cinética do bloco ao passar pelo ponto X igual a 2 metros? Esse posição inicial é quando eu estou nessas condições de V0 igual a zero e cinética igual a zero, tá? Então, é tudo zero no início. Eu começo da origem, basicamente é isso. Então, na letra A, qual que é a energia cinética do bloco ao passar? Tá, a gente vai ter que fazer pelo teorema do trabalho isso, né? Então, vamos vir aqui do ladinho. Qual que é o teorema? A variação de energia cinética vai ser igual ao trabalho realizado. Aqui. Tá, mas quem que é a variação de energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso daqui é igual ao trabalho. Uma coisa a gente já sabe, a inicial é zero. Então, aqui eu vou dar uma puxada de orelha em vocês por coisas que a turma dos semestres passados fizeram. Ou seja, vocês vão levar xixi por coisa que vocês não fizeram ainda, tá? Que foi os alunos colocarem simplesmente K igual a trabalho. K não é igual a trabalho. Ele é nesse caso porque a inicial é zero. E eu preciso indicar isso no meu exercício. Então, quando caiu isso na prova, foi descontado nota, porque não é igual. Eu não posso fazer simplesmente K igual a trabalho. Porque o teorema fala pra gente que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, e não a energia cinética final. Tá? Então, se atentem a isso. Nossa, eu não teria perdido nota, então, porque na minha lista eu coloquei isso. Todos os detalhezinhos, sejam bem detalhistas, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos abrir o trabalho, porque o trabalho é igual a integral de f vezes d de x, da posição inicial, x inicial igual a zero, até x, que nesse caso da letra A vai ser x igual a 2. Por que eu tenho que fazer integral? Porque a minha força é variável, ela depende da posição. Então, vejam bem, como é que eu sei que a força é variável? Porque tem um x, tem uma incógnita lá no f. Como é que eu sei que ela depende da posição? Porque é x e não t. Ela poderia ser uma força variável no tempo. Nesse caso, ela não é variável no tempo. Ela é variável de acordo com a posição. Então, tudo isso, reflitam um pouquinho, pensem um pouquinho sobre o que significa f de x. F de x é porque a força está dependendo da posição e não do tempo, tá? E aí, como o trabalho é força e deslocamento, né, e a posição, aí eu tenho que integrar. Prof, se ela não dependesse da posição, ela dependesse do tempo. Aí ela seria o que a gente chama de constante para esse caso. Tá? Eu não quero embaralhar muito a cabeça de vocês, mas eu vou integrar dependendo da variável. Trabalho depende da posição. Se a força depende da posição, tem que integrar. Tá? Se a força não depende da posição, aí não precisa integrar, certo? E daí, na posição, ela vai ser constante. Aí aqui é só a gente fazer, né,
a integral dela. Aí, deixa eu colocar aqui do ladinho, trabalho vai ser igual. Vou separar, tá? Porque a gente pode fazer integral separada em termos. Então, a gente pode integrar de 0 a 2, o 2,5 d de x, menos a integral de 0 a 2 de x ao quadrado d de x. Eu posso separar em termos, certo? Só coloquem o d de x em cada uma delas. Aí, como é que a gente fazia? Bom, vou dar uma apagadinha aqui para a gente poder colocar um x ali. Como o x não estava aparecendo, ele estava elevado na zero. Tá? Então, tá em rosa porque não tem. O 2,5 não tem x. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o expoente e vai fazer o oposto do que a gente fazia na derivada, né? Então, a gente vai somar 1 e dividir pelo resultado, 0 mais 1. A gente vai somar 1 e vai dividir pelo resultado, que é 2 mais 1. Antes a gente multiplicava, agora a gente vai dividir. Antes a gente subtraía, agora a gente vai somar. Então, como é que vai ficar? Trabalho igual. Deixa eu botar um pouquinho para cima que tá ruim de escrever. 2,5 que já estava. O x que apareceu. Elevado na 1 dividido por 1. Tem que lembrar que tudo isso daqui é no intervalo. Era para estar preto isso aqui, né? De 0 a 2. Menos, no intervalo de 0 a 2. X já estava. Só que agora ele está na 3 dividido por 3. Tá? Então, ele vai ficar assim. Eu botei o negocinho do lado virado, né? Deixa eu botar do outro lado. Vamos, caneta. Isso. Aqui, de 0 a 2 e aqui de 0 a 2. Aí, agora é só arrumar. Então, vai ficar 2,5 vezes 2 menos 0, menos 2 ao cubo. Primeiro eleva, depois subtrai. Primeiro eleva, depois subtrai. Como tem um sinal de menos, para a gente não se perder nos sinais, eu vou fazer isso aqui. Ah, prof, mas é zero. Pois é, e se não fosse zero? Né? Então, assim, precisa colocar? Não. Vamos colocar? Vamos. Por quê? Porque se não fosse zero, a gente poderia se perder. Então, eu recomendo sempre fazer assim. E aí, tudo bem, os dois são divididos por 3, tá? Aí, fazendo essa continha bonita aqui, nós vamos encontrar que o trabalho é igual a 2,33 joules. Vamos pegar este valor aqui e vamos trazer para cá. E aí, a gente vai encontrar que a nossa energia cinética final vai ser igual a 2,33 joules. E a letra A está feita. Aí, a letra B. Na B, ele pede a final, né? A final, ele pede a máxima. E aí, de onde que a gente vai tirar a equação? Da fórmula. Então, trabalho é igual a integral de f de x, d de x x0 igual a 0 até x. Se eu fizer a primeira derivada desse bichinho aqui, eu encontro a posição. Então, se eu fizer a primeira derivada igual a 0, eu encontro a posição de máximo ou de mínimo. E aí, a gente substitui na formulazinha que a gente fez na letra A. Então, primeiro eu encontro a posição em que isso acontece, para depois encontrar o valor da energia. Tá? E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer a derivada desse bicho aqui, primeira derivada, igual a 0. Aí, vamos lá. Elas não são funções opostas, tá? Inversas. Integral e derivada não são inversas, mas elas são opostas. Eu falei errado no início, né? Elas são caminhos inversos. Se eu estou fazendo uma integral e eu quero derivar essa integral
Ou seja, se eu estou juntando, mas na verdade eu quero separar, eu não sei se eu vou conseguir explicar pra vocês tão claro, mas eu já tenho a resposta. A primeira derivada é esse próprio bicho aqui, ó. Se eu estou integrando, se eu não integrar, eu já tenho a derivada. Tá? Então, não precisa fazer conta. O que eu preciso aqui é f de x igual a 0. Vejam se vocês enxergam isso, né? Pensem nisso aqui. São caminhos contrários, né? Num deles eu junto pedacinhos, que é a integral, é a soma das áreas, e no outro eu divido em áreas bem pequenininhas, que é a derivada, tá? Então, a primeira derivada dessa integral é a própria função que está ali dentro e eu igualo ela a 0. Então, eu faço 2,5 menos x ao quadrado igual a 0. Aí aqui é só encontrar a raiz só, né? Só encontrar a raiz de 2,5. Que, sim, tem que usar calculadora. Sim, arredondem para 2 casas no máximo. Não me coloquem 20 casas depois da vírgula, por gentileza. E aí, opa, essa daqui não é a resposta final. Essa daqui é a posição em que acontece. O que ele está pedindo é a energia final. Como é que eu acho a energia final? Variação de energia cinética é igual à energia cinética final menos a inicial. A inicial, ó, ele não muda a cor, é 0. A variação de energia cinética é o trabalho. Então, eu vou ter deixa eu só olhar aqui uma coisinha que eu fiz. A integral ali de cima, tá? É que lá na solução de vocês eu coloquei esse pedaço aqui, ó. Ai, deixa eu colocar de outra cor. Aqui, eu peguei isso aqui e eu trouxe ela pra cá. E aí eu fiz trabalho igual a K, então K vai ser, vamos copiar a função ali de cima, 2,5 vezes x de 0 a 1,58 menos x ao cubo dividido por 3 de 0 a 1,58. Porque a gente já fez a integral, né? A gente já fez essa etapa na letra A, então pode só copiar o resultado ali para baixo, mas lembrem que a posição agora não é 2. A posição é onde a energia é máxima, que é 1,58. Então é só isso que precisa trocar. E aí, de novo, 2,5 vezes 1,58 menos 0, menos, bota esse bichinho aqui para não se perder, 1,58 ao cubo menos 0 ao cubo, mesma justificativa de antes, é para não se perder caso não seja 0. Faz essa contaiada toda aqui e encontra, deixa eu colar, 2,64 joules. Prontinho. Essa é a resposta. Vou parar a gravação.